Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos começar a gravação, o estudo do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Diz assim esse capítulo: Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Engraçado o discípulo tentando impressionar o Senhor Jesus, mostrando coisas deste mundo, as belezas deste mundo. Na verdade, ele estava mostrando o templo de Salomão para Jesus, que havia sido reconstruído naquela época. E a resposta de Jesus para ele é muito engraçada. Engraçada não, é sábia, porque Jesus não fala engraçado, ele fala sabiamente, né? Cuidado, viu? Com as coisas que você quer mostrar para Jesus para impressioná-lo. As coisas dessa terra não vão impressionar o Senhor. Não vão. As coisas do alto é que verdadeiramente podem causar alguma impressão ao Senhor. E o Senhor começa a falar o seguinte para ele: Você está vendo todas essas grandes construções aí que você está me mostrando? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Jesus vai começar a te alertar. Tá vendo tudo isso aí que você tá vendo? Pois é, nada disso vai permanecer, nada disso vai perdurar. E ele continua: Tendo se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus vai dar algumas pistas para que nós possamos estar atentos aos sinais dos tempos, aos sinais do fim dos tempos e aos sinais da volta de Jesus. Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Enganarão quantos? A muitos. Porque o anticristo fará proezas, grandes milagres, grandes sinais. Foi dado a ele esse poder para poder enganar aqueles que não conhecem esta palavra. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. Nós já ouvimos, né? Estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerras, cada hora num lugar. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. No final dos tempos, haverá uma guerra mundial, de novo. Talvez a terceira guerra mundial, provavelmente será a última, porque com a capacidade das armas que nós temos hoje, uma terceira guerra mundial, quem vai subsistir? E diz: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. A fome é uma coisa que já está nos circundando, é uma coisa que já está sendo muito falada sobre a fome mundial que está para se abater sobre esse mundo. Mas ele diz: todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda não são as dores, são apenas o princípio. Fiquem atentos, porque vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Verdadeiramente isso aconteceu. Logo após a ressurreição de Jesus, como nós já sabemos, os apóstolos e todos os cristãos, todos os seguidores de Cristo foram caçados e mortos, com mortes terríveis, de maneiras terríveis, jogados aos leões, queimados vivos,
a pele sendo arrancada, coisas assim terríveis, decapitados, mortos em cruzes. Os cristãos foram muito perseguidos logo após a ressurreição de Jesus. E isso vai voltar a acontecer. Você está preparado? Isso vai voltar a acontecer. E é necessário, Jesus está dizendo, que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Você quer um sinal da volta de Cristo? Todas as nações ouvirão falar deste evangelho. Todas. Eu não sei se tem alguma que ainda não ouviu, mas muito provável que nós estejamos muito perto de saber que todas as nações já ouviram falar de Jesus. Se aceitaram ou não, isso não é a questão. A questão é que vão ouvir falar de Jesus em todas as nações. Então, isso é um sinal importante que vai começar a ocorrer logo depois que esse evangelho fosse pregado a todas as nações. Grandes perseguições à Igreja de Cristo. Sempre que vocês forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Digam tão somente aquilo que foi dado para vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. É importante você lembrar que nesse momento aqui da Bíblia, o Espírito Santo não havia sido mandado ainda, não havia sido enviado, vocês lembram? E só vão receber o Espírito Santo lá em Pentecostes. Mas Jesus já estava avisando-os que o Espírito Santo viria sobre eles, como realmente aconteceu. E ele diz, o irmão vai trair seu próprio irmão, entregando-o à morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Você consegue imaginar? O filho entregando o pai, o irmão entregando o irmão, dizendo, olha, aqui na minha casa tem um desses aí, tem um cristão aqui. Isso vai ser terrível. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão por causa do nome de Jesus. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. E você quer ser o queridinho? Você quer ser amado por todos? Quem prega a verdade, quem escancara o pecado do outro na cara da pessoa, não espere rosas, espere pancadaria, porque ninguém gosta de ser afrontado no seu pecado. Ninguém gosta de ouvir que aquilo é pecado e que aquilo é condenável diante de Deus. Eles querem ouvir que está tudo bem, que Deus é bonzinho, que Deus está de acordo com tudo. Isso que eles querem ouvir. Esse evangelho você não pode pregar, porque esse evangelho não é o verdadeiro. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, o Senhor está falando. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que será esse sacrilégio terrível? Ou em algumas traduções está escrito a abominação da desolação, em algumas traduções. Esse sacrilégio foi citado em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e já havia acontecido algo parecido lá nos tempos de Jesus. Quando foi? Em 167 a.C., um homem chamado Antíoco Epifanes sacrificou um porco no altar do Senhor, fazendo uma homenagem a Zeus, ao rei Zeus, ao deus Zeus, e também fez um sacrifício sobre o altar dos holocaustos. Ele construiu um altar no altar dos holocaustos do Senhor. Você faz ideia disso? Ergueu uma adoração a Zeus e sacrificou um porco no altar do Senhor. Olha que abominação. Então você imagine que horror que isso foi para Deus, né? Jesus estava se referindo a esse acontecimento. Mas ainda não é o acontecimento de Daniel. Porque de Daniel vai ser uma coisa semelhante, vai ser uma coisa muito abominável que provavelmente o anticristo vai fazer no templo novo do Senhor, que ainda vai ser construído, o terceiro templo.
Então, essa abominação vai ser seguida das 7 semanas de Daniel. E essas 7 semanas não aconteceram depois que o Epifânio fez essa abominação no altar do Senhor. Não aconteceu. Então, ela significa que é alguma coisa parecida, mas que ainda vai acontecer nos últimos dias. E ele diz assim: quem estiver no telhado da sua casa, não desça. Não entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, dias de muita perseguição. Presta atenção, dias de perseguição. Para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Ai das mães, ai das que amamentam nesse tempo de perseguição. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e que jamais haverá. Será tão grande a perseguição, será tão terrível, aqueles dias serão tão terríveis que ninguém suportaria. Se Jesus não abreviasse, nem os escolhidos suportariam. Então, aqueles que estão esperando por dias melhores nessa terra, tem aqui um recadinho para você do Senhor Jesus. Você está esperando dias de paz, dias de justiça, dias de conforto? Talvez você tenha pulado esse capítulo da Bíblia, porque o que Jesus nos alerta para o final dos tempos é algo bem diferente disso que você está esperando. E diz: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa de você, e por causa de mim, e por causa de nós, os eleitos, ele os abreviou. Esses dias de terror na terra serão abreviados. Então, se alguém lhe disser: vejam, aqui está Cristo, ou então, não, ele está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos, se possível. Você que gosta de ver sinais, que corre atrás de milagres, é bom você saber que o anticristo vai fazer muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres. Ele recebeu poder para isso. Por isso eu sempre digo: não corra atrás do milagre, não corra atrás do milagre, corra atrás de Cristo, corra atrás do Senhor dos milagres, porque a palavra diz que os milagres seguirão aqueles que crerem, e não o contrário. E não é ver para crer, né? É crer para ver. Sempre falei isso. Por isso fiquem atentos. Eu já os avisei de tudo antecipadamente. Tá avisado? Jesus está te avisando. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, sabe o que vai acontecer? O sol vai escurecer e a lua não vai dar mais a sua luz. As estrelas vão cair do céu e os poderes celestes serão abalados. Em algumas traduções diz: as virtudes do céu serão abaladas. Sabe essa camada de ozônio aí que nos protege, que nos guarda? Não vai mais ter. Nós vamos ter que passar grandes apertos. Imagina as estrelas caindo, né? Então se verá, aí é bonito, hein? O Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Grande poder e muita glória. E ele enviará seus anjos, reunirá seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Famoso arrebatamento, né? Ele vai reunir todos aqueles que são da sua igreja. Dos 4 cantos da terra, eles se reunirão no mesmo lugar. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo. Ele está às portas. A figueira é Israel. E nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Nós estamos seguindo a história deles. Porque dali saem os sinais. Eu lhes asseguro
que não passará essa geração. Uma geração são, em média, 40 anos. Quando tudo isso começar a acontecer, não vai passar uma geração para que tudo isso aconteça. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão somente o Pai. Aleluia! Fiquem atentos, vigiem, porque vocês não sabem quando esse tempo virá. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao seu porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando que o dono da casa vai voltar. Se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é ao amanhecer. E se ele vier de repente, que ele não os encontre dormindo. O que eu digo a todos? Vigiem. E assim o Senhor termina esse capítulo de Marcos. Vigia. É uma advertência para nós, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Agora, os sinais estão bem claros para nós, né? Nós estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de grandes fomes, de pestilência. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão rodando por aí. Nós estamos vendo, nós estamos olhando para Israel, que é a figueira, nós estamos vendo a iniquidade se multiplicar, nós estamos vendo a Bíblia ser considerado um livro antiquado, um livro ultrapassado, dizendo que vocês estão errados, que vocês são fundamentalistas, que vocês vão muito ao pé da letra. Tudo que eu posso dizer para você é que a hora vem. Por isso eu digo, sinais estão perto, mas a Igreja de Cristo tem se levantado como nunca se ouviu falar nessa terra. Da mesma maneira que o pecado tem se multiplicado, as virtudes do povo de Deus também têm se multiplicado. Nós temos nos fortalecido, nós temos estado em lugares que têm nos dado um alimento sólido, um alimento que tem nos fortalecido, que tem nos mostrado a verdade. E por isso, essa igreja forte, decidida, fundamentalista, concisa, unida, sabe que terá que resistir no dia mau. A hora vem, não demora. A morte é certa. A morte, que eu digo, talvez nós nem cheguemos a experimentar a morte, quem sabe nós seremos antes arrebatados, né? Mas eu penso que os sinais se avizinham de nós. As guerras, a fome mundial, já sendo considerado inevitável, as afrontas que muitos sofrem por apontar o pecado, dizer que isso o Senhor condena, aquilo o Senhor condena, e as pessoas, não, isso é coisa do passado. Pecado continua sendo pecado. E a obrigação da igreja é de alertar. Alertar, não é condenar, não é julgar, é alertar. Jesus está voltando. A figueira já está mostrando seus brotos. Amém? Vamos orar, vamos vigiar e vamos cuidar, porque a volta de Jesus é certa. Amém? Um abraço e até amanhã com Marcos capítulo 14.